Vida. 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 Agora é vida. Oi família, tudo bem? Eu sou a Majestade de Babilônia, sou DJ, cantora, produtora cultural, tenho 24 anos, sou daqui de Campinas mesmo, nascida e criada ali da Quebrada do Paranapanema. Enfim, multiartista, performer, né, residente do coletivo Bicuda e também sou mother da Real Casa de Babilônia, que é uma casa ballroom, né? Também minha família, na verdade, onde eu tenho mais de 20 filhos. A ballroom nasceu lá nos anos 50 nos Estados Unidos, através das travestis pretas que eram presas. E a gente sabe que naquela época a segregação, tanto racial quanto de gênero, também era muito grande. Então, as travestis, por pouca coisa que elas faziam, elas eram presas, até mesmo assassinadas. I am doing a bad, but I have a right to show my color, darling. I am beautiful, and I know I'm beautiful. How about you showing no color? May I say this? Então, elas criaram uma cultura que fosse sobre elas. E a cultura ballroom é uma cultura que é sobre o meu corpo, é uma cultura que é sobre os corpos LGBTQIA+, é sobre os corpos pretos. Enfim, eu acho que é sobre todos os corpos hoje, para todos os corpos se sentirem livres, principalmente os nossos corpos. É um lugar de segurança. Então, a cultura ballroom, nossos bailes estão aí para a gente poder estar e se sentir confortável e se permitir. Porque foi a partir da cultura ballroom que eu me descobri uma travesti, coisa que eu nunca imaginei que eu fosse. E hoje eu sou e fico muito feliz, porque é um lugar onde tem outras referências. Para além de ser travesti, tem outras referências de homens trans, de pessoas não binárias, de pessoas pretas, pessoas periféricas, pessoas no geral, sabe, que podem te inspirar, que podem te fazer ir para frente, te dar ideias, evoluir. Dentro da cultura ballroom, a gente tem 3 tipos de dança. A gente tem o Old Way, o New Way e o Vogue Femme. O Old Way, ele vem no começo da cultura, ele é a primeira dança da cultura ballroom. Ele fala muito sobre as linhas, então sobre as marchas. Depois a gente vem com o New Way, que é sobre flexibilidade, é sobre scratch, é sobre cliques. Então é tudo que é flexível, tudo que você pode fazer com caixas também. E aí vem o tão famoso Vogue Femme, né? Que vem a partir das travestis, né? E no Vogue Femme a gente tem 5 elementos. O primeiro é o catwalk, que a gente faz em cima, com as mãozinhas e com a cintura. E a gente vem para baixo com o duck walk, que é o andar do pato. Então ele já é a mesma coisa que o catwalk, só que ele é embaixo. Tem também o hands performance, que é junto com as mãos. Tudo que você faz com as mãos, seja ela uma ilusão, você pode contar história, você pode fazer diversas coisas com as mãos. Temos também o floor performance, que é tudo que você faz no chão, né? Desde uma cambalhota a um giro, enfim, tudo que você faz no chão. E temos o spin and dip, que é o rodopeio, né? Rodar e dar um dip, né? Que não é death drop, é o dip, que é aquele ato de cair e se depois levantar as pernas. Caiu por terra todo Mas já faço parte da cultura ballroom já fazem 4 anos já. Então eu tô nessa produção, tô nessa cultura já faz um tempo. Que é uma cultura, né, sobre o meu corpo, que é um corpo travesti, um corpo preto, um corpo periférico também, né? Para além de tudo isso, também faço parte do Campinas is Burning, na verdade, né? Sou a CEO, a patroa do Campinas is Burning. Eu criei o Campinas is Burning na pandemia, em 2020, em abril, maio de 2020, junto com uma outra pessoa, mas agora eu sigo sozinha, né, na produção. E estamos aqui, né, praticando a arte, levando a ballroom, levando o meu corpo travesti para vocês também.
the show. Let's go, let's go, let's go! Puma Camilê, Puma Camilê, Puma Camilê, Puma Camilê, yeah! Puma Camilê, Puma Camilê, Puma Camilê, Puma Camilê, let's go! Hey, vamos agora, eu vou mandar no shade pra chamar as femininas tranquilas e confiantes. Sou a moda de amiga e agora eu vou mandar. É melhor tu me servir, se não sabe vai levar. Quero as femininas delicada e possuída. Puma Camilê, 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 yeah! Olá, eu sou Puma Camilê, travesti preta de 28 anos, nascida na cidade de Campinas, filha de Dona Silvia, minha mãe, criada por Adriana Camilo Martins, minha irmã mais velha, junto com Andréia, Thiago, meus irmãos mais velhos, e meu sobrinho Ricardinho, DJ RJ aqui de Campinas. Sou capoeirista com a minha primeira base, até me perceber enquanto uma pluralidade. Então, hoje, assim que tenho contato com a comunidade ballroom, me percebo enquanto uma multiartista, aqui não só da cena de Campinas, mas internacionalmente renomada, reconhecida dentro desses lugares que eu estou andando e desbravando novos mundos e universos por aí. Então a capoeira se apresenta primeiro para mim. Então eu me reconheço primeiro na capoeira quando eu tinha 6 anos. 6, 7 anos, assim, no Colégio Geni Rodrigues, em Campinas, com o mestre Bill. Aos 14 anos, a capoeira retorna à minha vida, na Igreja Bom Pastor. Eu lembro que quando falei da capoeira, a galera deu uma olhada meio, sabe? Não era o lugar que eu ia ser incentivada a estar ali. Pra quem não conhece, a capoeira, para além de uma hegemonia, de uma forma de se praticar, existem milhares de grupos, milhares de pessoas, de adeptos em mais de 200 países no mundo. Então todo lugar onde se pensa vida tem capoeira. Vamos todos a louvar a nossa nação brasileira. Acho que foi tão orgânico, sabe? Depois de 2016, quando dentro dessa lógica que me potencializou, eu me compreendo enquanto pessoa LGBT e me assumo, isso começa a virar um tema muito forte dentro das instituições e eu começo a perceber como o meu corpo começa a ser tirado desse lugar. Então dali pra frente eu continuo a capoeira sendo 007, como existe na cena ballroom. 007 são 007, que são pessoas que simplesmente vivem dentro da capoeira, são capoeiras de rua. E eu retorno pra onde a capoeira sempre esteve. Ela se aquilomba com quem faz sentido. Não existe uma instituição, uma estampa, uma marca, uma ideia. Dentro dessa perspectiva, quando eu entendo capoeira nessa profundidade, a ballroom se apresenta para mim em 2019. Voltei para Campinas, a pandemia pegou, eu tinha que decidir ir para o Canadá ou ir para o mundo, como eu ia ou não. Decidi ficar e bem nesse momento, a Praça da Alto começou os capoeiristas comigo, Quântica, Jordan e Moranguinho, a se encontrar todos os dias com berimbau, caixa de som. E isso começou a atrair gente, até que ficou com 45, 50 pessoas. Isso incluindo comunidade ballroom e capoeira. Então a ballroom e a capoeira começaram a se correlacionar juntos. Então começamos a estar juntos trocando. Muita manifestação. E aí nasce o grupo capoeira, o coletivo Capoeira para Todos. E um monte de artista para cada lado, assim, várias ramificações. Então, tanto a capoeira quanto a ballroom se apresentaram para mim de forma muito intimista, como se eu já soubesse o que era aquilo há muito tempo. E as coisas se mesclam dentro de mim sem eu precisar pensar, elas só são. Eu acho que eu faço bastante gambiarra também. É o que eu tenho pensado muito enquanto uma tecnologia transvestigênera. A gente vai criando conforme vai entendendo as coisas. Então eu vejo muito a arte enquanto um desdobramento da minha vida. E ela acontece de uma forma natural. Então eu sou artista autodidata, faço artes visuais, né, não a faculdade, mas na prática. E também design e também outras formas artísticas, não só artes plásticas. Bem, eu sou Poparra, eu sou idealizador da Semana de Arte Transcriada, que é esse projeto que a gente começou em parceria com o PROAC, né, o governo do estado,
para pensar uma forma de celebrar a semana, né, do centenário de 22, né, a Semana de Arte do DEM. E com essa semana a gente quis fazer uma provocação e pensar qual é a arte da vanguarda que está acontecendo agora em 2022. E não tem como a gente falar de vanguarda se não falarmos da vanguarda dos artistas transvestigêneros, que são as pessoas trans artistas que começaram a colocar suas vivências em formas de arte e múltiplas artes. Então, a semana foi pensada em trazer esses artistas para poder celebrar esse momento, questionar e romper um pouco com as belas artes, porque já tá chato, né? O processo da curadoria foi afetivo no sentido de essas pessoas foram chegando. Não é que eu fui buscar artistas ou que eu entrei no Google e falei artistas transviados. Não, são todas as pessoas que de alguma forma me cruzaram em algum momento da vida e a gente trocou um afeto, a gente trocou uma ideia. Para passar a ter essas trocas afetivas que na real é o que mais me interessa, assim. A gente tem um projeto, ter tido tempo juntos, isso foi tudo muito lindo, foi tudo maravilhoso, mas a possibilidade das conexões que a gente forma a partir desses encontros é infinita, assim. Olá, boa noite, boa tarde, bom dia, não sei que hora você está assistindo isso. Meu nome é Helena Galeneia, eu ouço a Galeneia, estou testando ser só a Galeneia, porque ninguém acerta a Galeneia. Sempre falam a Galanaia, a Galênia. Eu sou atriz e escritora e multiartista, as travestis mais novas têm usado essa palavra, eu gosto. E sou uma travesti geminiana, astróloga, bruxa, feminista, não monogâmica e tudo mais. Eu apresentei 3 trabalhos na Semana de Arte Transviada. Ficava brincando que eu era a queixuda da Semana de Arte Transviada. Eu apresentei um espetáculo chamado Bebê de Tarlatana Rosa, que é o meu TCC com minhas 3 amigas, que é Aleph, Anti-Aleph, Vitinho Rodrigues e Jaua de Mello. E o trabalho que eu acho que é o meu minha grande dedicação do ano, assim, que é o Eana, Santuário Travesti, que é uma peça dirigida pelo Núcleo Ponte, pela Carolina Baraglio e a Flávia Pagliucci. E a dramaturgia e a atuação sou eu. Teve uma atriz convidada, Angelique, que fez parte da peça. E é um texto que tem tudo a ver, onde eu trago o meu afeto, os meus medos, os meus desejos, a divindade que eu realmente cultuo em vida. Quase fiz um mestrado sobre a divindade nana. Tenho uma pesquisa independente de instituição, mas bem acadêmica em cima dessa divindade. Mas eu estava fazendo essa comparação do caramba, eu tenho um registro no meu corpo de sentir que o meu afeto é uma ofensa, é algo nojento. E eu cresci em São Paulo, e eu estava tendo essa epifania, voltando para São Paulo, aquela hora que a gente entra na Marginal Tietê, aquele cheiro de bosta, sabe? Eu falei, caramba, toda vez que eu venho para São Paulo, tem esse cheiro de morte. E todo mundo acha isso normal. Mas o meu corpo dá nojo. Caramba, vou transformar isso em peça, vou curar isso em cena. Damos o dilúvio, eu pensei, o próximo dilúvio de bosta. E aí começamos a costurar esse futuro distópico e eu pensei, mas essa é uma peça de amor e de invocar a deusa Inanna. Eu quero apresentar a Inanna para as pessoas. Para alguns é teatrinho, para outros é uma possibilidade real de sacralidade transgressora, que parte de um corpo trans, mas é para qualquer corpo. É para quem quer viver outras construções de futuro. O meu templo tem cara de desejo, tem. O meu templo tem cheiro do pecado, tem. O meu templo tem carência e saudade. O meu templo tem simplicidade. É justo dizer que a música popular do início do século XXI se chegou a um notável projeto de superação. Do gay disfarçado e bem comportado de antes, eclodiu o fenômeno que poderia se chamar de transgay ou transviada, levando em conta a expressividade assumidamente afetada e performática. Sua peculiaridade nasceu de uma escolha pela desmunhecação como estilo de compor, cantar e se expressar. E aí essa palavra transviada me afetou, assim. E aí eu falei, é isso.
não é transgay, é transviado, assim. E aí eu comecei a pensar no transviado. A gente já tá além do que é questionamento do que é ser um transhomem ou uma transmulher, entende? A gente já tá num lugar onde a gente se entende enquanto transvestigênero. A gente já quebrou com a cisnorma, então a gente vai falar sobre outras coisas. A gente se entende enquanto pessoas trans. E aí cada um vai viver essa configuração do jeito que achar melhor. E isso me encanta, assim, sabe? Essa ideia do transviadar, de ir para além da via, mas estando além disso, a gente vai ser viado. E aí, bonito? Perdeu. Vem fazer umas fotos. Todo mundo ganha com isso. Não só os cisgêneros. Que aí também tem essa coisa da bolha, né? Da cisgeneridade. E eu não tô afim de... Eu penso assim, que... Já foram contemplados os cisgêneros brancos aqui. Em todos os lugares. Agora chegou a nossa vez de pegar a nossa parte do filé. E eu vi foi desfile. Tava lotado. Acabou. Mas eu guardar uma cebola lá no chibueiro. Tá, vamos lá já. Uma estratégia mesmo, uma maneira de enxergar, nem de enxergar, de entender que a vida não é só a cisgeneridade, a branquitude. A cisgeneridade, a branquitude tem uma tecnologia, né? Que chama capitalismo. Né? Então eu também fui me atravessando por tudo isso. Então a minha costura se tornou um processo de acolhimento. Eu me acolhi na costura. Depois eu comecei a acolher as outras pessoas. Comecei a desenvolver um processo com essas pessoas trans que são expulsas de casa. Ou até outras pessoas que começaram a se entender trans dentro do meu processo de costura. Muito louco, foi muito louco, foi tudo acontecendo assim. Isso aqui. Eu sou a Vicenta Perrota, eu sou artista, estilista, pioneira em um processo artístico, né? Pode se chamar de artístico ou não, mas é uma tecnologia de pessoas trans, travestis, intitulado Transmutação Têxtil. Vai ver o personagem dela. Não, tá muito tarde o vídeo. Quando eu entrei no ateliê, eu não fazia ideia assim, do que eu queria fazer, sabe? Eu era uma pessoa recém-formada, que estava cheia de incômodos não nomeados na minha vida e que eu entendi o meu propósito, assim, que eu, desde muito pequeno, adolescência, assim, eu tinha entendido que o meu propósito tinha a ver com novas narrativas, com diversidade, mas não sabia como aplicar esse propósito para além de mim. E acho que com o ateliê eu consegui colocar meu propósito em ação mesmo, né? Fazer uma coisa de missão, assim, para além de mim mesma, Antônia. Eu acho que a gente tem esse lugar do empreender na escassez, né? A gente fazer com pouco, mas acho que o que a gente tem que mirar é a abundância. Abundância de vida, abundância de dinheiro, abundância de oportunidade. Para as pessoas trans. Para as pessoas trans. Porque existem falhas, porque o capitalismo não está nem aí para os seus corpos. E essa conquista de virar uma associação, de sair da informalidade e virar uma associação sem fins lucrativos, ela vem para firmar isso que a gente tem construído, que a gente tem construído desde 2013, de mostrar que a gente não está mesmo de brincadeira, que a gente tem confiança nas tecnologias que a gente está desenvolvendo e que elas são diferentes, né, o suficiente, e boas o suficiente
a gente bater no peito e falar que a gente pode ser uma ONG, sabe? A gente pode ser um conjunto de pessoas formalizadas e inteligíveis pro Estado brasileiro, pra sociedade, pro mercado. Nós, pessoas trans, também vamos descobrindo essa problemática que são, a gente olha hoje em dia como fendas, vamos dizer. Algumas pessoas dizem que seriam fendas dentro das estruturas. Então, o Ateliê Transmoras foi uma fenda dentro da estrutura, na qual eu consegui negociar. Então, o meu processo político, o processo de consumo também é político, e o meu processo político também começou a... O processo político começou a cruzar minha vida, meu trabalho, minha arte. Tipo, a gente tá surfando uma fresta que existe mesmo, assim, porque é necessário, porque é maior do que a gente. Essa organização que a gente está fundando agora, ela é uma conquista por isso, porque ela é fundada por pessoas trans travestis. Pessoas trans travestis são líderes, compõem a maior parte do conselho. Mas as inovações que a Alessandra tem liderado são, tipo assim, para o mundo todo. São para seres humanos na face da Terra, pensando em ecossistema, né? Criações que vão nos dar mais um tempo nessa Terra, porque esse capitalismo predatório, a coisa da mais-valia, não tem um futuro possível, né? Eu acho que a gente consegue imaginar essa associação, é uma forma da gente se colocar no mundo de forma coletiva e estruturada para imaginar um outro mundo possível. Para mim, foi a maior conquista da minha vida. E dentro desse meu processo enquanto artista, enquanto espaço público, enquanto atravessamento político, o Ateliê Transmoras automaticamente se tornou um espaço de acolhimento. E aí também veio outra fase na minha vida artística, o acolhimento. Então assim, quando eu me acolhi, eu acolhi as pessoas, a coisa começou a virar assim, um acolhimento. E o que mais me inspirou para ter filhos, para ser mãe, foi essa necessidade do afeto, esse acolhimento, sabe, esse amor, que é uma coisa que a gente não tem, sabe? Quando eu me assumo travesti em junho de 2020, da minha mãe, eu não recebo acolhimento, eu não tenho amor, eu não tenho um abraço, eu não tenho um oi filha. Pelo contrário, eu recebo a rejeição. Então, eu viro mother, eu viro mãe a partir do momento que eu não recebo. E eu quero dar. Eu quero ter filhos, eu quero que os meus filhos, que também passam por isso, eles recebam afeto, eles se sintam acolhidos. Eu vi uma mãe que levou a filha dela trans, de 12, 13 anos, e um pai que levou o filho trans de 11 anos. Isso mexeu comigo de um jeito que eu pensei, caramba, e teatro é isso. E pra mim é muito bonito, eu acho que é impossível você ser uma travesti, saber que você mora num país que mais tem, mais mata travestis, e não olhar pra uma menina trans mais nova e pensar, essa é minha irmã mais nova, ou minha filha, minha afilhada. Tem carência e saudade, o meu templo tem simplicidade. E ele diz, quero casar com você e te tirar da rua. Vencer o meu bebê, te quero inteira nua. Bom, eu sou Alice Madalena Vilas Boas, mais conhecida como Alice Guel. Acabei de fazer 27 anos. Sou indaiatubana, mas já morei e passei por vários lugares aqui no interior de São Paulo. Sou uma multiartista multidisciplinar, né, que seria essa artista que tem várias facetas, do clássico, do balé, do contemporâneo, do lírico. Depois passei pro hip hop, pro house e agora também faço parte de uma casa, né, da cena ballroom, que é a Casa de Babilônia. Mas em 2017 eu lancei um álbum que se chama Alice no País que Mais Mata Travestis, que me consagrou enquanto cantora, poeta, compositora. Desde então tenho feito trabalhos aí em São Paulo da arte, com música e também com moda, que é uma das coisas que eu também gosto muito, eu acho que pelo fato de eu ser libriana. Em 2017 eu sinto que pela urgência, eu acho que até do discurso naquela época, né, sobre pessoas trans, sobre negritude, sobre marginalidade, corpos marginais, corpos esquecidos e apagados,
E eu senti uma necessidade muito grande de começar a escrever as coisas que eu tava passando. Eu tinha sido acabado de ser expulsa da minha casa, pela minha família lá em Indaiatuba, passando por esse processo transexualizador, né, que nos expulsa, que expulsa a gente de casa, coloca a gente ali de frente com a prostituição, com o mundo, com a rua, com a noite, de uma forma que a gente nunca imaginou, assim. Porque, como eu disse até então, eu era bailarina, então eu não dizia muito em palavras, em som, era mais com o corpo. Aí eu comecei a escrevi esse álbum que se chama Alice no País que Mais Mata Travestis, que tem 5 faixas. A primeira é As Coisas Vão Mudar, a segunda é Deus da Travesti, e a terceira música é Meu Tempo. E entre essas 3 músicas tem 2 que eu chamo de interlude, que são poemas que misturam isso, né? E essas composições, ela falam muito sobre o que eu passei em 2017, sobre que muitas ainda passam, assim. Eu acho que esse álbum é um álbum muito atemporal, né? E eu lembro que foi uma música muito difícil pra mim, porque nesse processo que eu tava passando, de ser pessoa trans, ser uma pessoa preta, de entender que o Estado não estava ligando pra mim, que a religião não ligava pra mim, que a minha família não ligava pra mim naquele momento. E as experiências afetivas e sexuais que eu estava tendo eram toda essa relação, barra relação de trabalho, né, barra minha profissão. Foi muito difícil, né, escrever essa canção que fala sobre afeto, fala sobre o meu corpo. E eu lembro que eu achava que ela não ia ser uma música que as pessoas iam gostar, ou que fosse uma das mais tocadas, porque eu achava que era muito comum, eu achava que era um texto muito sensível. Eu não achava que as pessoas gostariam de ouvir, né? Que meu tempo tem cara de desejo, que meu tempo tem cheiro do pecado, que meu tempo tem carência e tem saudade. Eu não achava que as pessoas gostariam de ouvir essas coisas, né? Então foi muito difícil pra mim. E não é à toa que a música ela é separada em 2 partes. A primeira parte ela é justamente eu falando de tudo isso que acontece aqui, comigo, com o meu coração, com as minhas experiências, como que foi pra mim. E a segunda parte eu sinto que eu começo daí a cantar pra mim, tipo, acalentar esse coração, né? Que eu acalme-se, relaxe, se ame, que eu sinto que eram as coisas que eu precisava ouvir naquele momento, assim, né? Eu precisava entender que eu precisava me acolher, também eu precisava entender que eu precisava me respeitar, eu precisava entender que eu precisava me aceitar por inteira. Eu sinto que essa música é uma música que ainda fala muito sobre como eu trato o meu tempo, né? Como eu trato aqui dentro. Eu sinto que ela não é uma fórmula também exata, não foi uma fórmula exata, não estava passando assim uma fórmula exata de como se curar um coração, mas talvez escrevendo uma nova possibilidade de pensar a forma como eu via meu corpo naquele momento, os afetos naquele momento. Eu já nem quero nem saber, vai ser como eu quiser ser. Deixa eu te mostrar o tamanho do meu poder, você não tá entendendo. Tem uma estrela aqui dentro que grita a todo momento, digerindo todos esses tormentos e as verdades não ditas. E vai ter gente, eu sei que vai dizer que são só piras, mas fazer o que, né? Minha mãe me disse pra tomar cuidado com esses mané. Transar, gozar, amar, viver. O meu templo tem cara de desejo, tem. O meu templo tem cheiro do pecado, tem. O meu templo tem carência e saudade. O meu templo tem simplicidade.